Funcionou, né? Estamos na tela aí. Que bom. Hoje é a nossa penúltimo passo dentro da nossa série sobre trabalho. Trabalho, vida e missão, né? E a gente está conversando sobre esse tema Faça Melhor, porque a gente quer fazer o melhor, porque a gente está entendendo que tudo o que a gente faz, em última análise, a gente faz não para nós ou para outras pessoas, mas a gente faz para o Senhor. Eu já citei, se não me engano, na segunda mensagem da série, uma pesquisa que foi feita aqui no Brasil há alguns anos, que indicava que 60% das pessoas não gostam do seu trabalho, estão insatisfeitas com o trabalho. Vocês imaginam qual é o motivo dessas pessoas, desses 60%, estarem tão insatisfeitos com o trabalho? A pesquisa foi um pouco mais funda. Ela perguntou também o que te faz pensar que o trabalho é tão ruim, o que te desmotiva, o que faz o teu trabalho ser ruim, chato. Alguém arrisca qual é o motivo que ficou em primeiro lugar? Chefes. O chefe. É o motivo de maior reclamação dos trabalhadores é meu chefe. Meu superior, né? O chefe é o primeiro lugar nas causas de insatisfação do trabalho. E realmente, chefe é uma parte importante, mas geralmente é bastante difícil de lidar, porque alguns são tiranos, né? Enquanto o esperado era que fossem líderes, que liderassem bem, mas alguns extrapolam esses limites. O segundo lugar nessa pesquisa daria para resumir que é aquela pressão, a pressão do trabalho, aquele ambiente de cobrança, de competitividade extrema, de inveja, um querendo puxar o tapete do outro. Eu acho que ninguém aqui sofre ou já sofreu com isso, né? Ou já sofreram? Eu também. Eu tô sendo irônico, mas é para a gente tentar entender que isso realmente acontece em todos os lugares onde a gente trabalha. E quando a gente se percebe num ambiente assim, com um chefe difícil, sob pressão, a primeira coisa que vem à mente, o que é? Vou trocar de trabalho. Tá ruim, vou chutar o pau da barraca e vou adiante, vou ser feliz. É verdade que em alguns casos pode dar certo, mas também existe a chance de você encontrar problemas muito parecidos em outros ambientes de trabalho. E às vezes a história se repete, a gente só muda de endereço, mas a gente troca de trabalho e lá também tem situação de pressão, também tem um chefe que muitas vezes não está no seu melhor dia. E quando essas coisas vão se repetindo e você troca de trabalho e os problemas continuam, talvez valha a pena parar um pouquinho e avaliar se o problema não está, pelo menos em parte, dentro de você. Da maneira como você está encarando o trabalho. Vocês já devem ter ouvido, eu já ouvi várias vezes, que não é o lugar que faz a pessoa, mas a pessoa que faz o lugar, né? Já ouviram essa frase? Isso tem o seu lado de verdade, não é 100% verdade, mas faz pensar. Talvez antes de avaliar a possibilidade de trocar de trabalho, porque dá um transtorno, né? Valeria a pena avaliar a maneira como eu encaro o meu trabalho atual. Será que eu estou encarando ele da melhor maneira? Porque pode ser que mudando a forma como você encara aquelas situações de trabalho, talvez ele fique menos pesado, menos tóxico, mais leve. E vocês já viram o personagem bíblico que serve como base para a gente pensar nesse tema, lidando com superiores, lidando com os chefes e até mesmo com as injustiças. O personagem é o José. Perceberam isso, né? Lemos ali o comecinho da história de José, aquele José do Egito. E eu falo até de injustiças porque acho que o ambiente de trabalho normalmente é um ambiente que a gente percebe injustiça. Ou não é? O Sérgio está me olhando só no cantinho do olho, né? Não? Às vezes a gente alguns estão fazendo assim, né? A gente percebe algumas coisas que a gente acha, pô, isso não é certo, né? De tempos em tempos você olha para uma situação que aconteceu e conclui, poxa, mas está injusto o que está acontecendo. E injustiça acontece, e acontece muitas vezes, e você não vai mudar isso. Nas relações de trabalho, muitas vezes acontecem injustiças. E eu trouxe hoje alguns objetos que eu deixei escondidos aqui para mostrar
de um jeito visível, aquilo que a gente precisa levar para o trabalho ou, às vezes, aquilo que a gente não pode levar para o trabalho, tem que deixar em casa. E conforme a gente vai avançando na reflexão, eu vou mostrando para vocês esses objetos, tá? Para lidar com superiores, em ambientes difíceis, e até mesmo com as crises, com injustiças, o José precisou desenvolver, não era uma coisa que ele tinha dentro dele, mas ele precisou desenvolver, o que a gente chama de maturidade. Maturidade. O José ele é apresentado na Bíblia inicialmente como um jovem, 17 anos, um jovem imaturo. Primeiro de tudo, ele contava para o papai dele o que os irmãos faziam de errado. O primeiro trabalho do José era cuidar do rebanho das ovelhas do seu pai. E era um trabalho que ele fazia em conjunto com seus 10 meios-irmãos. Acho que é assim que fala, né? 10 meio-irmãos. Jacó teve 2 esposas, o pai de José, Lia e Raquel. E ele teve filho com as 2 esposas e também teve filho com as escravas das esposas, Bila e Zilpa, que apareceram na leitura. Então, deu uma penca de filho. Só que José era o único filho de Raquel, a mulher que Jacó amava. Aquela por quem ele trabalhou 14 anos para poder pagar o dote, né? Então José era o preferido. E o jovem José trabalhava junto com os seus irmãos, ele ficava percebendo tudo o que eles faziam de errado e depois vinha fazer o relatório para o papai. Por isso José, antes de tudo, ele é um dedo duro. O jovem José. Talvez você já teve algum colega assim, né? Aquele que está sempre de olho em tudo e doido para puxar o saco do chefe. E chefe aqui pode ser qualquer outro nome, né? Aquele que está acima, o superior. Talvez até você, na sua imaturidade, você já agiu assim também, querendo ganhar a confiança do seu superior. Só vou dar uma puxada, né? Vou contar os erros aqui. O Jacó comprava, para todos os 10 filhos, comprava roupa na Shopee. Era o mais barato. No balaião do calçadão, né? Ele ia lá, comprava roupa para os 10. Para José, era na loja da Nike. A túnica do José foi comprada no Teva. Né, Thomas? Fiquei sabendo aí, né? E os irmãos percebiam que o José era o filhinho mimado do papai. Quase todo mundo ganhava um par de meia no aniversário. Quando era o aniversário do José, era um videogame novo, Play 4. Esse é bom? Não sei, eu não entendo muito de videogame. E isso fez com que todos os irmãos passassem a se irritar com José. A relação dos irmãos com José foi se tornando difícil. Os irmãos eram grosseiros quando falavam com ele. O clima estava tenso. Mas José, o imaturo José, dedo duro, mimado, ainda teve a grande ideia de contar para os seus irmãos sobre o sonho que ele teve. E nesse sonho eles estavam recolhendo feixes de trigo, era o trabalho no campo que eles faziam, e os feixes de trigo dos seus irmãos se dobravam diante do feixe de trigo dele. Consegue imaginar a cara dos irmãos escutando esse sonho, né? Vem ali o queridinho do papai, aquele irmão chato, eles devem ter se olhado e pensado, cara, o piá passou dos limites. Essa foi a gota d'água. José mostrou que além de ser dedo duro e mimado, ele também era um sem noção. Ele não tem noção do que está acontecendo. Depois de tudo isso, claro, os irmãos, que já não iam com a cara dele, ficaram com ainda mais raiva do José. E o ódio foi tão grande que decidiram matar o irmão. Mas aí um teve a ideia de vender o irmão sem noção. Quem nunca pensou em vender o irmão, né? Ainda mais quando é sem noção. Sempre pudesse vender o irmão, né? Só filho único nunca pensou nisso. Vender José para uma caravana de mercadores de escravos. Pegaram o tênis da Nike, a túnica do Teva, rasgaram, encharcaram de sangue de um animal, trouxeram para o pai, né? Olha aí, o teu filho querido foi morto, foi atacado por feras. Sobrou só a roupa. E foi um grande sofrimento para o Jacó, para o pai. José está indo na caravana de escravos para o Egito. Está passando por uma grande crise, e mesmo sendo em família,
também era uma crise ligada a trabalho, porque eles trabalhavam todos juntos. E isso nos faz pensar que em algumas situações a gente sofre um bom tanto por causa da nossa imaturidade. Porque a gente não consegue pensar nas coisas que estão acontecendo, como o outro está enxergando tudo isso. Tem uma porção de problemas na nossa vida e no nosso trabalho que muitas vezes é fruto da nossa própria imaturidade. Então, o primeiro objeto que eu trouxe e que você não deve nunca levar para o trabalho é uma mamadeira. A mamadeira você precisa deixar em casa, porque o trabalho está te convidando para amadurecer, está te desafiando a amadurecer. Esse aqui você não leva. O José foi desenvolvendo maturidade, pouco a pouco, isso não nasce com a gente. Foi forjado nas dificuldades, nos ambientes hostis, na crise que se abateu sobre ele. Vendido pelos irmãos, foi parar no Egito. Foi comprado por um homem chamado Potifar, alto funcionário do faraó do Egito, gente grande. E lá ele começou a fazer as pequenas tarefas, como todo empregado inicial, né, estagiário, você dá as pequenas tarefas para fazer, para ver como é que ele se sai. Pouco a pouco ele foi se destacando e ganhando confiança, e ganhando com isso também responsabilidades, porque ele fazia bem feito aquilo que era proposto para ele. Chegou ao ponto de, alguns anos depois, e é importante mencionar que uma ascensão no trabalho não é coisa que acontece em semanas ou meses, né? É alguns anos depois, ele era de estagiário, passou a ser o gestor de todas as coisas que pertenciam ao Potifar. Ele era o chefe dos outros escravos, dos outros empregados. Ele tinha a senha do cofre para fazer os pagamentos, o cara de confiança do Potifar. E é nesse momento, quando as coisas estão sob o controle de José, que ele mostra que ele está aprendendo uma outra competência nesse ambiente de trabalho, que a gente poderia chamar de integridade. Vamos ver se vai aparecer na tela. Diz a Bíblia, para mim só aparece a guarda aqui. Procurar novamente, vamos lá. Talvez o Diego pode passar aí, Diego. Eu estou no slide 11, eu gostaria que fosse para a tela. Chega no 11? Isso, integridade. Fica aí, Diego, que o meu celular está falhando hoje. Potifar viajava muito, né? José era um belo tipo de homem, é o que diz a Bíblia. José, imagina o José, né? Com aquelas roupinhas de egípcio, né? Bonitão, um belo tipo de homem, simpático, sarado, crossfiteiro, né? Músculo saindo para fora, assim. A esposa já carente, o Potifar viajava. A esposa do Potifar começou a perceber que o garotão dentro da sua casa, sarado, bonito, a esposa do cara deu mole para o José. Não só deu mole, literalmente forçou a barra, né? Se ofereceu para José. Está escrito ali na Bíblia, venha, vamos para a cama. E na cultura que a gente vive, muitos iriam achar que isso é o auge da carreira, né? Alguém começar como estagiário, virar o chefe, o patrão, e agora a mulher do chefe está se oferecendo. Pá! Eu sou o cara. Alguns diriam que é a recompensa pelas injustiças do passado, né? Viu? Estava dando tudo errado lá, mas agora sim, ó, você chegou no auge. José podia ter pegado a mulher do chefe e sair se gabando para os seus amigos do que ele tinha feito. Mas ele aprendeu a levar para o trabalho uma outra coisa, que é muito importante e que a gente precisa aprender a levar para o nosso ambiente de trabalho também, que são os nossos princípios, a nossa fé, aquilo que a gente considera importante. A fé nos faz ver a sexualidade do ponto de vista de Deus. Nós falamos disso alguns cultos atrás. E Deus coloca alguns limites de segurança para isso. Aquela mulher não é a sua mulher. E aí, vamos ver se agora vai. Agora está funcionando. Mas fica aí, Diego, não sai. Ele recusou, dizendo assim, é isso, né, que está na tela? Escute, o meu dono não precisa se preocupar com nada dessa casa, porque eu estou aqui. E ele me colocou como responsável por tudo que tem. Nessa casa eu mando tanto quanto ele. Aqui eu posso ter o que quiser, menos a senhora, porque é mulher dele.
Sendo assim, como poderia eu fazer uma coisa tão imoral e pecar contra Deus? Ele está tomando a decisão baseada na sua fé. José honra a Deus ao tomar a decisão de fugir da emboscada que a mulher armou para ele. Talvez ela até tenha argumentado, mas olha, o meu marido não está, ele vai demorar dias para voltar. Eu já preparei tudo, ninguém vai ficar sabendo. E talvez até tenha apelado, como na nossa cultura, às vezes as mulheres, quando o homem foge, você não é homem? Você não é homem para cumprir o que eu estou propondo? E isso não aconteceu uma vez só. Foi mais de uma vez. Diz o próximo slide, que é o 13, todos os dias ela insistia para que ele fosse para a cama com ela, mas José não concordava e ainda evitava ficar do lugar, perto dela. Agora pensa num ambiente de trabalho tenso, com a mulher do seu chefe perseguindo e o cara tendo que se esquivar, né, porque não quer fazer isso. José sabe que no seu trabalho ele não serve só o Potifar. Ele serve primeiro a Deus. Ele sabe que se o chefe não está vendo o Potifar, Deus vê. E ele demonstra que ele está desenvolvendo integridade. Só que, quando a gente é íntegro, nem sempre os resultados esperados acontecem. Pelo menos a curto prazo. Quando eu coloco em prática meus princípios, meus valores, às vezes a curto prazo o resultado sai bem do contrário de como eu gostaria que fosse. Em algumas situações, quando você coloca os seus valores em prática, eles podem te colocar em maus lençóis. O desfecho dessa integridade de José foi que ela simulou um abuso e José foi parar na prisão sem ter cometido crime nenhum. E é na prisão que ele demonstra uma outra competência para o trabalho, para lidar com os superiores, que é a humildade. Potifar agarrou José, indignado com ele porque ele acreditou na esposa, e pôs ele na cadeia onde ficavam os presos do rei. E José ficou ali. José não ficou preso uma semana, um mês, 2 meses. Foram anos preso injustamente. José está vivendo uma grande injustiça, mas em vez de ficar se lamentando, praguejando, gritando que era inocente, talvez até num primeiro momento fez isso, mas a médio e longo prazo ele decide se humilhar. Ele pensa, não sou culpado, mas eu também não tenho como provar. Então, já que eu estou aqui eu vou fazer o meu melhor. E foi servindo. Pouco a pouco, os que estavam com ele, os outros prisioneiros, os seus superiores, até que conquistou até a simpatia do próprio carcereiro, que era o chefe dele dentro da cadeia. O objeto que você precisa levar para o seu trabalho, seja o seu trabalho qual for, aí vocês vão rir que eu não consegui uma menor, né? É uma bacia e uma toalha. Vocês vão dizer, mas o que tem a ver uma bacia e uma toalha com o José? Sabe por quê? Porque a gente é chamado a servir da mesma maneira como Jesus serviu. Jesus veio ao mundo para dar a vida por aqueles que o traíram. A maior injustiça de todos os tempos não foi a que aconteceu com José. Foi a que nós fizemos contra Deus, decidindo por autonomia, pela ruptura da criatura com o Criador. Essa é a maior injustiça. O nosso pecado ofende Deus. E o que foi que Deus fez? Ele se humilhou. O Criador perfeito, eterno e infinito entrou na nossa história imperfeita, efêmera e finita. E naquela noite, antes de se oferecer Ele mesmo como sacrifício no nosso lugar, aconteceu o que está no slide 16, e apareceu agora. João. Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado todo o poder. É importante essa informação. Jesus sabia que Ele era o cara. O poder, a autoridade é toda dele. E sabia também que tinha vindo de Deus, ia para Deus. Então ele se levantou, tirou a sua capa, pegou uma toalha, amarrou na cintura. Em seguida pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha. Por isso eu trouxe a bacia e a toalha. Jesus sabia que ele era o cara.
do céu e da terra. Não há ninguém como ele, ninguém acima dele. Toda a autoridade é dele. E sabendo disso, ele se abaixou, pegou a bacia, a toalha e lavou os pés dos discípulos um por um. Jesus serve. Depois ele disse, olha, vocês estão vendo o que eu fiz? Eu, sendo eu, fiz isso, para que vocês também aprendam a fazer o que eu fiz. O José, na prisão do Egito, desenvolveu a sua humildade a ponto de não focar só em si mesmo, mas manter os seus esforços e o seu foco no serviço ao próximo. A situação era ruim? Era. Tinha jeito de mudar naquele momento? Não, nenhum jeito. Então José pensou, aqui onde eu estou, vou procurar fazer o meu melhor. A gente sabe onde a história termina, né? José, depois de muito tempo, foi notado, lá na prisão, e de novo colocado numa posição de destaque. Mas isso não foi como a gente gostaria às vezes de subir num trabalho, né? Nossa nova geração já quer começar sendo chefe. A gente não tem mais paciência para galgar as coisas um por um. Para refletir e praticar. Primeiro, não reclama tanto do teu trabalho. A gente reclama, né? Normalmente muito. A gente fala assim, mas como está difícil, como está cansado, estou trabalhando demais. Às vezes só o fato da gente reclamar tanto já faz com que a gente enxergue o trabalho de um jeito ruim, de um jeito negativo. E isso está nas mínimas coisas, às vezes é só no hashtag sextou, né? Porque sábado eu não vou trabalhar, então, que coisa boa. É só final de semana. A gente não diz hashtag segundou, né? Eu poderia dizer porque é minha folga, né? Em tese. Mas a gente poderia também se alegrar. Pô, que bom, uma nova semana de trabalho, sim. A gente sabe que é penoso, mas dá para olhar pelo outro lado. A gente pode florescer ali onde a gente foi plantado, mesmo que o solo não seja dos melhores. Mesmo que não era aqui que eu queria estar plantado, mas agora eu estou aqui. Em muitas ocasiões a gente não vai estar onde a gente sonhou. Mas isso não quer dizer que deu tudo errado. Pode ser apenas o caminho para chegar até um lugar melhor do que aquele que você planejou até. Deus usa muitos caminhos diferentes para nos levar para lugares melhores do que os nossos planos. Segundo, igual o José, aprenda com as dificuldades. Dificuldades não vêm à toa. Fazem a gente aprender. Não só as dificuldades das circunstâncias, mas até as dificuldades, às vezes, de relacionamento que a gente tem no trabalho. Vem para a gente aprender, para a gente desenvolver maturidade, para a gente desenvolver integridade e até mesmo humildade. Essas competências vão ajudar muito a lidar com chefes e com superiores. E por último, faça melhor apesar do seu chefe. Se ele não é bom, faça melhor. Eu sei que alguns aqui são chefes, né? Eu não estou falando só com os subordinados, alguns aqui são chefes. Apesar do chefe, se ele não está no seu bom dia, às vezes a gente também não está, a gente que não é chefe. Eu não me considero chefe de nada, nem de ninguém, mas eu sei que vocês, alguns, desenvolvem no seu trabalho essa função. Não importa a circunstância, você está servindo primeiramente a Jesus. Faça o seu melhor. O melhor que você puder. Amém.